Da série dos atributos incomunicáveis, nós veremos agora o atributo da imutabilidade de Deus, né? Em Êxodo capítulo 3, verso 14, a palavra de Deus ela diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Quando Moisés perguntou em nome de quem ele se apresentaria diante de Faraó e dos filhos de Abraão, os israelitas, Deus deu essa resposta para ele. E Deus já estava basicamente dizendo que ele é perenemente, ele é permanentemente, ele é absoluto, contínuo, imutavelmente aquilo que ele é. Então de certa forma é uma declaração da sua imutabilidade, né? Quanto a definir esse atributo, o Dr. Heber Carlos Campos ele traz a seguinte definição: é aquela perfeição por meio da qual Deus se despoja de toda mudança, não somente em seu ser, mas também em seus decretos, promessas e atributos, e demais atributos, né? De modo que Deus em seu ser, Pai, Filho e Espírito Santo, na sua divindade, na sua coigualdade, na sua glória, majestade, ele sempre é aquilo que ele é. Não há nenhuma mudança, aumento, diminuição, envelhecimento, melhora, aperfeiçoamento. Deus ele é absolutamente perfeito, aquilo que ele é. Então há uma imutabilidade perfeita em Deus, né? Ele também é imutável nos seus decretos, aquilo que antes da fundação do mundo ele decidiu que fosse e aconteceria, de fato tem acontecido e se realizado conforme o seu beneplácito, a sua vontade, o seu querer, os seus desígnios, né? E Deus é imutável também nas suas promessas, e Deus aquilo que ele prometeu ele cumpre, e Deus é imutável nos seus atributos, nos seus demais atributos, né? Então, por exemplo, o amor de Deus não muda, a paciência de Deus, a justiça de Deus, Deus não é melhor ou mais justo ou menos justo, Deus é perfeitamente justo, imutavelmente justo, né? Então, todos os atributos de Deus, eles mantêm uma relação de autonutrição, né? Vamos dizer assim, um nutrindo o outro, de modo que um atributo acaba sendo influente sobre o outro e demonstrando a perfeição entre eles, né? Bom, então vamos começar por Deus é imutável em seu ser. Acho que essa parte é mais tranquila, né? Como por exemplo, abrimos lá em Salmo 102, e a palavra de Deus então ela nos traz a seguinte informação. Salmo 102, verso 12: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Deus ele é imutável, Deus sempre é aquele que ele é, e de geração após geração nascem pessoas, amadurecem, envelhecem e morrem, e uma geração após outra Deus permanece sendo aquele que ele é. O verso 26 e 27 ainda diz: Eles perecerão, mas tu permaneces, todos envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus é imutável. Então é interessante como que às vezes Deus, para afirmar algo que é desconhecido nosso, porque por exemplo nós não conhecemos nada nessa criação, nada que possa por analogia, nada que possamos por comparação identificar o significado de imutável. Mas curiosamente essa ideia, o conceito, ele é claro à nossa mente, ele é aceitável, ele é sugestivo, né? Mas nós não conhecemos nada que possamos apontar como sendo imutável, senão Deus. Deus e somente Deus, por isso que é um atributo incomunicável. Deus não transferiu, Deus não imprimiu esse atributo em nada da sua criação. Mas curiosamente nós temos essa ideia inata, presente em nós,
de modo que sabemos conceituar, sabemos aceitar esta ideia, mas nós não temos nenhum exemplo palpável, palatável, nós não temos nenhum exemplo tangível a respeito da imutabilidade. Bom, ainda podemos citar Tiago capítulo 1, verso 17. A palavra de Deus, ela diz assim, Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. E aí observe bem: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Porque Deus perfeitamente é quem Ele é. Então, Deus ele não está, por exemplo, suscetível à segunda lei da termodinâmica, da perda de energia, do desgaste, do atrito em que rompe e que há a fragmentação, dos átomos pela perda de energia. Então Deus ele não é matéria, Deus não tem suscetibilidade a essas forças, porque Ele é o legislador inclusive dessas leis, Então Deus ele é imutável, Ele é acima de todo aquele que Ele é. Então Deus é imutável primeiramente em seu ser. Em segundo lugar, Deus ele também é imutável nos seus decretos. Aquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo, aquilo que eles planejaram, aquilo que eles decidiram, aquilo que eles então estabeleceram como propósito eterno, imutável, Deus então está realizando e Ele levará a cabo tudo aquilo que Ele estabeleceu. Vejamos, por exemplo, Jó, o livro de Jó, Jó 23, verso 13 e 14. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Jó então estava reconhecendo que a enfermidade, as perdas, o prejuízo, o luto sobre os seus filhos era algo inevitável, porque Deus havia decretado essas coisas sobre ele. E ele diz: muitas coisas como essas ainda ele tem consigo, ou seja, ele sabia que o propósito de Deus era muito maior do que o que havia acontecido, mas coisas que ainda haveriam de vir aconteceriam pelo propósito de Deus, aquilo que ele havia decidido estabelecer, No capítulo, aí sim, enfim, no capítulo 42, de Jó, nós vemos então no verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó agora faz essa declaração, entendendo o propósito de Deus de fazer todo aquele sofrimento na sua vida e conduzi-lo até aquele momento, para que Deus pudesse agir na vida dele, fazê-lo crescer, fazê-lo experimentar a sua misericórdia, a sua graça, a sua glória, e para que ele fosse ainda um instrumento na vida dos seus amigos. Deus ele é imutável nos seus decretos. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 19, Provérbios 19, verso 21, a palavra diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Por vezes nós temos vários planos, várias intenções, vários desejos, vários anseios, mas é Deus quem estabelece. O livro de Provérbios ainda diz em outro lugar: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Porque muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então Deus é quem estabelece todas as coisas. Isaías capítulo 14, Isaías 14, verso 24 e depois o verso 27 diz assim: jurou o Senhor dos exércitos dizendo: como pensei, assim sucederá,
e como determinei, assim se efetuará. Verso 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Deus é imutável nos seus decretos, nas suas decisões, naquilo que Ele estabelece fazer. Mas ainda temos Isaías 46. O mesmo Isaías, no capítulo 46, do verso 8 ao verso 11, ele diz assim: lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Deus, Ele é imutável nos seus planos, Deus é imutável nos seus decretos. Hebreus, o autor aos Hebreus, ele nos traz no capítulo 6, Hebreus 6, verso 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Deus, Ele é imutável no seu propósito. Deus é imutável nos seus planos. Deus é imutável no seu decreto. Terceiro lugar, Deus é imutável em suas promessas. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. 2 Timóteo 2, verso 13. A palavra diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele interpôs com juramento, aquilo que Deus selou com a sua palavra, e Deus não mente, não volta atrás. Ele é o mesmo Deus que nos ensina no seu Filho que a nossa palavra deve ser sim, sim, e quando dissermos não, significar realmente não. É um Deus que não mente, é um Deus que não falha, é um Deus que não é fraco para não cumprir a sua promessa. Pelo contrário, Ele é poderoso para levar até o fim aquilo que Ele perfeitamente prometeu. Então Deus, Ele não mente, Deus, Ele não falha. Por exemplo, quando Deus disse a Abraão, Gênesis capítulo 12, e Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De fato, Paulo, ele testifica isso lá na Epístola aos Gálatas. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, ele então declara aqui no verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, Paulo aqui ele faz uma analogia, ele diz: mesmo que uma aliança, um pacto entre dois homens
depois de ratificada, depois de consumada, depois de confirmada, ela não sofre alterações. Verso 16: ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. E é por isso que agora nós podemos chamar Abraão de nosso pai, e nisto, em Cristo, o descendente, Deus dá a Abraão muitos filhos, uma inumerável multidão, mais do que as areias do mar e mais do que as estrelas do céu. Deus cumpriu infalivelmente a promessa que ele fez ao seu servo. Deus é imutável nas suas promessas. Mas, em quarto lugar, Deus é imutável nos seus atributos. Por exemplo, o amor de Deus ele não aumenta, ele não diminui, o amor de Deus não esfria, o amor de Deus não melhora, o amor de Deus não fica mais experiente. O amor de Deus sempre é o mesmo amor. Jeremias capítulo 31, verso 3, a palavra de Deus diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Antes que houvesse o mundo, Deus decidiu nos amar os seus eleitos, e o fato de Deus amar os seus escolhidos não fez com que ele amasse porque ele viu algo de bom neles, mas Deus decidiu amá-los por causa de si mesmo, por amor a si mesmo, por amor ao seu filho. Ele decidiu então amá-los para que neles o seu amor fosse manifestado. Mas o amor de Deus é imutável. Então Deus nunca amou menos, Deus nunca amou melhor, Deus nunca amou mais. Deus amou de forma absoluta e perfeita e perfeitamente imutável todos os seus eleitos. Então, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. João capítulo 13, verso 1. Evangelho de João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O amor de Cristo é imutável, o amor dele é perfeito, o amor dele é contínuo, ininterrupto. O fato de nós não perdermos a salvação está também na causa da imutabilidade do amor de Deus por nós. Então Deus ele não muda, o amor dele não muda, a verdade dele não muda. É por isso que nós sabemos que a verdade de Deus ela é absoluta, a verdade de Deus ela é perfeita, a verdade de Deus ela é imutável, ela é verdade em qualquer lugar, ela é verdade em qualquer época, ela é verdade dentro de qualquer cultura, ela é verdade dentro de qualquer situação. A verdade de Deus não muda, ela não se adequa, ela não se camufla, ela não se negocia, ela é absoluta e absolutamente imutável. É a verdade de Deus. Salmo 119, verso 89, nós temos a declaração aqui dizendo o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A verdade de Deus não muda. Lucas 21,
Lucas capítulo 21, verso 33. A palavra de Deus ela diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque a verdade de Deus é imutável. Este livro, ele é imutável na sua revelação da verdade. Mas ainda a misericórdia de Deus conosco. E lembremos que o nosso pecado, que é motivo de Deus trazer condenação, de trazer sobre nós maldições, de trazer sobre nós juízo, mas a misericórdia de Deus é a causa de não sermos destruídos. Malaquias capítulo 3, Malaquias 3, verso 6, a palavra diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então é por causa dessa misericórdia imutável é que Deus ele age com bondade contínua. E apesar de nós merecermos várias vezes, diversas formas, a ira de Deus, Deus imutavelmente é misericordioso conosco. Mas Isaías 54, Isaías 54, o verso 10, a palavra de Deus diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a minha aliança e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. A minha misericórdia não se apartará de ti. Porque Deus é misericordioso e a sua misericórdia não muda. Salmo 100, verso 5. Salmo 100, verso 5. A palavra diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, encerrando, nós podemos dizer que a misericórdia de Deus, a verdade, o amor são imutáveis, porque os atributos de Deus são imutáveis. Deus é imutável em suas promessas, Deus é imutável nos seus decretos, Deus é imutável em seu ser. Nosso próximo estudo nós estaremos falando sobre as aparentes mudanças e sobre o arrependimento de Deus. Então, nosso próximo estudo para quinta-feira da semana que vem trará essa abordagem, como uma parte de desdobramento do assunto da imutabilidade de Deus. Então, nós fechamos o assunto, a imutabilidade de Deus, mas nós precisamos responder. E as aparentes mudanças de decisões, situações que Deus disse que ia acontecer e não vai acontecer mais, e também às vezes as declarações, em especial no Antigo Testamento, em que Deus diz: eu me arrependi de fazer isso. Como que nós podemos explicar essas situações, esses textos, à luz da doutrina da imutabilidade de Deus? Então, até o próximo estudo, que Deus nos abençoe. Amém.